Ei, gente! Acordou, né? Tá ligado, tá ligadinha, tá esperto, tá esperta. Dormiram bem ou dormiram pouco? Deixaram seus neurônios fritando a noite inteira, né? Pensando em tudo que nós já vimos até aqui nesse tema tão incrível chamado família, né? Bom, esse é um tema que vai abordar e vai abraçar todo mundo. Não tem ninguém que vai poder ficar de fora, porque todo mundo aqui, todo mundo, absolutamente todo mundo, faz parte de família, né? Alguns pais, alguns mães, quem não é pai nem é mãe é filho, outros avós e também sobrinhos, cunhados, parentes de forma geral. Todo mundo aqui de alguma forma está ligado. Ninguém aqui, ninguém jamais aqui é filho de chocadeira, né? Ninguém, todo mundo aqui tem uma família. E porque está ligado à família, precisa ouvir verdades sobre família. Nós só vamos, de fato, afinar os nossos ponteiros com as verdades e com as práticas que nós vamos trazer graça e gratidão e alegria ao coração do Pai, quando nós tivermos o conhecimento, né? Há uma vida de fé, nós já falamos isso aqui durante 2 semanas, que uma vida de fé é a única vida aceitável diante de Deus. E para que vivamos pela fé, nós precisamos ter conhecimento da palavra. Afinal de contas, uma vida de fé é uma vida onde todos os meus comportamentos são uma resposta direta ao conhecimento da palavra de Deus. Então, quando o meu conhecimento é pequeno, a minha fé não pode muita coisa. E, obviamente, o retorno disso é uma vida que não agrada a Deus. Mas se de fato eu tenho conhecimento devido de cada área da minha vida, inclusive dessa área tão fundamental que é a família, então, por meio do conhecimento, eu vou impulsionar a minha fé a uma ação correspondente, né? E dessa maneira viver uma vida que agrada a Deus. Para isso estamos no mundo, né? Não para viver e fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade daquele que nos enviou. Esse é o propósito original. Nós nunca fomos criados para nós mesmos, né? Afinal de contas, nenhum produto tem o direito de dizer para o seu criador para que ele serve. Isso é o cúmulo da soberba, né? É o vaso dizer para o oleiro para que ele está sendo feito, né? Na verdade, é o oleiro que dá destino ao vaso. É o oleiro que realmente coloca as suas mãos e cria o vaso com o objetivo que ele deseja. Nada mais, nada menos. Então, assim como um vaso, nós também fomos colocados nesse mundo com esse objetivo: fazermos a vontade de Deus e não a nossa vontade. Aqueles que vivem para satisfazer a sua própria vontade, eles estão de fato rompidos com o Criador, eles estão mortos, eles estão longe, afastados, né, desconectados do seu Criador, estão vivendo por conta própria, orbitando em torno de si mesmo, né? Apenas para satisfazer as suas próprias vontades. Não é isso que Deus espera de nós. Lembre-se que Jesus Cristo de Nazaré é o nosso modelo. Ele é o padrão de homem que nós devemos seguir. E ele disse: eu não vim para fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vou dizer de novo: Jesus, que é o padrão perfeito de homem, que é o modelo para nós, ele disse: eu não vim do céu para fazer a minha própria vontade, eu vim para cá para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele não falou isso por si só, ele não falou isso apenas para ele falou isso como parâmetro para a humanidade. Nós não nascemos para fazer a nossa própria vontade. Tire isso de mente. Todas as vezes que você acorda pela manhã só pensando em satisfazer o seu desejo, as suas vontades, cumprir as suas metas pessoais, ou os seus planos, os seus planejamentos egoístas, você está fora, completamente fora da vontade de Deus. E daí se eu quero viver fora da vontade de Deus? E daí se eu quero fazer minha própria vontade? E daí se eu estou mais afim de me empanturrar de tudo quanto é coisa do mundo para satisfazer o meu próprio umbigo? E daí? E daí que você não pode exigir de Deus coisa alguma se você vive assim. E daí que você não tem o direito de desfrutar da herança que lhe é devida pelo reino de Deus se você vive só para satisfazer o seu bucho, o seu próprio prazer. Então, fica conectado comigo, não perde não. Família! Família! Acorda, família! Hoje nós vamos bombar na internet. Por favor, começa já compartilhando e botando esse negócio para pipocar. Tá falando de família? Então manda pra sogra, manda pro cunhado, manda mesmo. Ricardo Medeiros, bom dia pra você, estou com saudade também. Ontem eu falei com sua esposa, eu digo, rapaz, eu via mais Ricardo quando ele morava em Uberlândia do que depois que ele veio para Belo Horizonte.
Pelo amor de Deus, rapaz, vem aqui em casa, venha me ver, né? Você tá o dia inteirinho aí em casa, venha pra cá, pega o carro. Se eu vou aí ver meu pai, e venha pra cá, pra me dar um cheiro no cangote, tomar um café com você, viu? Bom dia, Isa Costa, bom dia, Fernanda. Bom dia, Davidson, bom dia, Cates Passos, bom dia, Gleice, bom dia, Patilana, bom dia, Gracinha, Maria das Graças, bom dia, Ludmila Menezes, Michele Oliveira, bom dia pra vocês, bom dia, José Mesquita, bom dia, Lucas Souza, bom dia pra você que me acompanha todos os dias, bom dia, Marcela Lacerda, bom dia pra você, Cristiale Félix, um grande abraço e bom dia. Isa Costa, bom dia pra você. Cíntia Lopes, Cristiane Cabral, bom dia. Fernanda Bossi, bom dia. Bom dia, Nanda Silva, bom dia. Vitor da Mata, bom dia pra você. Bom dia, Juiz de Fora. Bom dia, Pinheiro, bom dia. Felícia Menta, bom dia pra você. Bom dia. Gabriel Passos, bom dia. Gabriel, você tá baixando as lives aí e publicando no YouTube. O povo tá me cobrando, Gabriel. Keila, bom dia pra você. Tati, grande abraço. Bom dia, Sabrina Virtuoso. Bom dia, Bianca. Bom dia pra você. Paulo Henrique, bom dia. Claudinha Frois, bom dia. Bom dia, Jimenez, bom dia. Cristiane Lourenço, bom dia. Claudinha Frois, Rivaldo Arte, bom dia. Vai compartilhando, nós vamos subindo, aumentando. Bom dia, Carla Martins, a filha da Dona Nuvem. Bom dia pra você. Janaíne Queiroz. Bom dia, Jana. Grande abraço. Gente, nós estamos falando sobre família, né? Eu já comecei hoje... a 180 por hora, já comecei turbinado, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é exatamente sobre isso, né? A gente precisa viver uma vida que agrada a Deus. A gente quer receber a bondade de Deus, a gente quer desfrutar de todos os benefícios que Ele tem para nós, mas a gente quer viver para o nosso próprio umbigo. Isso não vai funcionar, isso não dá certo, irmãos. Esquece, tira da sua cabeça qualquer possibilidade de viver uma vida plena, você vivendo para o seu próprio umbigo. Esquece, não foi para isso que você foi criado. Esquece. Nenhuma possibilidade, tá bom? Então veja, Jesus disse: eu vim do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E eu não faço nada de mim mesmo. Eu não faço nada de mim mesmo, eu não faço nada por mim mesmo. Eu faço apenas aquilo que eu ouço e vejo o Pai fazer e falar. Pois bem, Jesus, quando disse isso, ele não estava dizendo sobre uma perspectiva exclusivista. Eu sou o único que não faço a minha própria vontade, eu vim aqui para fazer... Não. Ele está falando sobre o padrão humano, ele está falando sobre modelo, ele está falando sobre ele ser exemplo, ele está falando sobre ele agora ser um caminho a ser seguido. Ele está falando sobre ele carregar em si mesmo a verdade. Então, se você quer viver uma vida no padrão Cristo Jesus, que é o padrão humano original... Se você quer viver uma vida num nível alto como Jesus, irmãos, desfrutando das bondades de Deus e fazendo, né, ou desfazendo as obras do diabo, então você vai precisar realmente seguir os seus passos e viver sobre os princípios que ele mesmo veio nos mostrar, apresentar. E um dos princípios é esse: você não está aqui para fazer sua própria vontade, você veio do céu com um objetivo, com um propósito, estabelecer a vontade de Deus na terra. Quando você entende isso, você para de viver para si mesmo, irmãos, e passa a viver segundo a vontade de Deus. Agora, quando se diz isso, ó, presta atenção aqui agora, vê, revelação para você. A maioria das pessoas que dizem: mas eu não posso viver para mim mesmo, eu tenho que viver para a vontade de Deus. Por que eu tenho que viver para a vontade de Deus e não para mim mesmo? Eu queria tanto fazer minha própria vontade, eu queria tanto satisfazer meu próprio umbigo. Meu umbigo é tão bonitinho. Olha meu umbigo como é bonitinho. Deixa eu te dizer uma coisa: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Dá-se a impressão que quando eu digo que você não veio fazer a própria vontade, veio fazer a vontade daquele que te enviou, dá-se a impressão que é você deixar o bom para fazer o pior. Não, ao contrário. A tua vontade não é boa, perfeita e agradável. Você pensa que é, mas não é. A tua vontade, irmão, normalmente começa num caminho e te leva para a morte. A tua vontade te leva para a decepção. A tua vontade te leva para a angústia. A tua vontade te leva para o desespero. Mas quando você abre mão da sua vontade para fazer a vontade daquele que te enviou, a vontade daquele que te enviou é boa, perfeita e agradável. Aleluia. É isso que Paulo disse em Romanos capítulo 12. Não se amolde ao mundo, o mundo só busca seus próprios interesses, o mundo é egoísta, o mundo ele é individualista, o mundo só gira em torno do seu próprio umbigo. Então,
Ele diz, não ande como o mundo, não tenha o comportamento do mundo. Ao contrário, comece a se encher da palavra e então você vai ter um comportamento parecido com o de Cristo. Ao invés de você ter seus comportamentos com base no seu próprio umbigo, você vai ter o seu comportamento com base na palavra, que é boa, perfeita e agradável. E aí a sua vida vai ser muito melhor do que quando você governa a sua própria vida pelos seus desejos. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para você largar o bom aí para um pior. Ele está dizendo, ó, larga o que você acha que é bom para algo muito melhor. Se você acreditar que fazer a vontade de Deus é melhor do que você fazer a sua vontade e praticá-la, você vai entender e vai desfrutar de uma vida muito superior, mas muito superior, irmão. Aleluia. Então, para pensar nisso. Então veja, quando a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Quando a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham as sentinelas, ele está dizendo o seguinte, que Deus é o idealizador da humanidade. Deus foi quem criou esse negócio todinho aqui. Foi Deus, irmãos. E ninguém melhor do que um fabricante para saber como um produto funciona. Ninguém melhor do que um fabricante para saber como um produto funciona. Né? É ignorância da nossa parte achar que a gente vai saber mais do que Deus, sua família. É ignorância da nossa parte. É prepotência, arrogância da nossa parte achar que a gente vai saber ser mais família do que Deus, que criou, rapaz, um negócio. Então não é do jeito que eu penso, é do jeito que Deus pensa. Se você quer ter paz, se você quer ter felicidade, se você quer ter sucesso, você vai ter que parar de viver como você pensa, para passar a viver como Deus pensa. Porque ninguém melhor do que o fabricante para conhecer ou saber como um produto funciona. Assim, ninguém melhor do que Deus para saber como uma família funciona. Né? Agora, você pode se perguntar, peraí, mas se foi Deus quem estabeleceu o modelo da família, por que vemos tanta bagunça hoje? Por que nós vemos tantos lares destruídos? Por que vemos tantas atrocidades exatamente no seio da família? Se foi Deus que criou a família, por que a gente vê hoje tanta coisa ruim acontecendo? Tantas famílias destruídas. A gente tem visto tanta coisa nesses últimos dias, irmãos. Né? Recentemente a gente viu uma família que aprisionou o garoto de 11 anos de idade dentro de um baú, dentro de um túnel, dentro de um tambor. E ali alimentava essa criança. Que diabo é isso que está acontecendo com o mundo? A gente viu aqui em Belo Horizonte um garoto que estava com os 2 olhos roxos de socos da madrasta, que tinha apenas 16 anos, e quando foi levada para a delegacia, descobriram que essa menina não era madrasta coisa nenhuma. Ela era irmã do garoto e que era abusada pelo pai de 16 anos. A gente vê agora a atrocidade do garoto Henri, morto, vai saber em quais condições. Como é que Deus pode ter pensado na família e a família ser protagonista de tanta desgraça? Você pode se perguntar dessa maneira, pastor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Se Deus é que criou a família, por que é exatamente no meio da família que está acontecendo tanta coisa ruim? Eu vou te dizer o porquê. Porque o modelo original de família foi perdido. Porque o modelo original de família foi alterado. Porque o modelo original de família foi modificado intencionalmente para promover 3 coisas: roubo, morte e destruição. Eu vou repetir. Todas essas atrocidades têm acontecido no seio da família, porque o modelo original foi perdido. O modelo original de família foi alterado. O modelo original da família foi modificado intencionalmente para promover 3 coisas: roubo, morte e destruição. Sabe?
Talvez agora você esteja absurdado com tudo que eu estou falando aqui. Né? Conhece a palavra absurdado? Está perplexo com tudo que eu estou falando. Mas sabe como é que isso começa? Isso começa quando você acha que tudo é normal dentro da tua casa, né? Não é na casa daqueles que estão batendo nas crianças, não. É dentro da tua casa. É quando você, mulher, por exemplo, acha que é normal você assumir o lugar do seu marido em casa. É quando vocês acham que é normal vocês abandonarem a família por 16 horas para trabalhar, né? A troco de quê? De uma vida melhor, e deixa seus filhos entregues em casa. Eu sei do problema social que nós enfrentamos, eu sei das necessidades, mas tudo isso já é em consequência de desequilíbrios lá atrás. Lá atrás, sabe? Eu vou falar um negócio aqui, você vai ficar com raiva de mim, não vai me dar um soco no olho, agora é você que vai me bater. Tudo isso está acontecendo por causa do empoderamento feminino, né? Porque as pessoas são enganadas com ideologias baratas, mundanas, que visam desestabilizar a base da família. E vocês não estão percebendo isso, né? Isso está acontecendo quando nós, pais, roubamos dos nossos adolescentes a oportunidade deles crescerem, né? Quando a gente diz que mas meu filho tem só 18 aninhos, o bichinho, olha, um socão na cabeça desse menino nojento que às vezes fica em casa só coçando, o dia inteiro não faz nada e você achando bonito. É isso que, de fato, tem contribuído para a desarmonia, né? Existia um projeto original de família, mas ele foi simplesmente ignorado, ele foi simplesmente abandonado, né? E a gente contribui todos os dias para isso, quando nós não corrigimos nossos filhos, né? Quando a gente não aprende a dizer não. E aí a gente acaba desenvolvendo em casa pequenos terroristas, né? Sabe? O adolescente aborrecido de hoje é a criança mimada de ontem que você mimou, que você não aprendeu a dizer não para ele. Aí ele cresceu. Ele vai crescer. Você acha que a criança vai ficar com um ano a vida inteira? Você acha, né? Que menino que dá na tua cara e fala palavrão quando é criança, que vai ficar criança a vida inteira, vai ficar bonitinho. Vai não. Não corrige não pra tu ver. Corrige não pra tu ver onde é que vai parar, né? Vai virar um pequeno terrorista. Aleluia. Somos nós os culpados de alterar o padrão família estabelecido por Deus. Somos nós. Eu, você e todos nós, né? Pais que abandonam filhos, filhos que abandonam pais, mães que largam os filhos de mão. Deixa eu te dizer, existe um monte de coisa. Sabe, eu vejo essa história desse garoto Henri aí, eu não quero me meter nisso, eu não tenho nada a ver com isso. Desculpa a expressão de ser até grotesco com isso, mas eu não quero ficar expondo minhas opiniões pessoais em rede de internet. Mas eu vou falar aqui porque eu tô falando de uma live, sabe? Sabe por que acontece isso? Você acha que quando essa mulher, a mãe desse garoto Henri, viu esse rapaz pela primeira vez e viu a possibilidade, né, de desfrutar da sua própria vontade, né, de orbitar em torno do seu umbigo, ter prazer imediato, né, de curtir, desfrutar de grana, de din-din, ó. Você acha que ela pensou na possibilidade do menino morrer? Pensou não. Tá assim de mulher, ó, tá assim de mulher aí procurando homem, assim, ó, mas não estão pensando na consequência e bota qualquer vagabundo dentro de casa pelo prazer, porque não aguenta, fica se coçando. Sabe, a gente não pensa nas consequências, a gente quer satisfazer a vontade da carne. Ou você acha que ela casou para ser santa? Qual foi o motivo que essa mulher casou com esse monstro? Se é que foi ele que matou, sei lá. Não tô aqui colocando. Mas me diga. Fala para mim aí, se tem coragem. Né? Pastor, não aguento ficar sozinha. Pastor, não aguento ficar sozinha. Não aguento. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se tá difícil casar, quem é solteiro, novinho, imagina se já passou do tempo. Imagina. Aí vai pegar qualquer um e botar dentro da tua casa. Eu tava vendo a entrevista. Não é nem da ex-mulher do camarada, não. É da ex-namorada. Que ele largou a mulher com uma namorada e ficava com a outra. Eu acho que ele ficava com as duas, na verdade. Sabe? As duas juntas ao mesmo tempo. Aí a mulher dizendo, eu não ficava com ele porque eu queria, não.
É claro que não. É claro que não. Um opressor, ele aprisiona a sua vítima psicologicamente. Ele aprisiona a sua vítima financeiramente. Ele aprisiona as pessoas. Agora deixa eu dizer, ele não fez isso na primeira vez. Na primeira vez ela caiu, foi na lábia dele. Você acha que um monstro vai chegar já de cara feia pra você, dando urro? Vai não. Você acha que um psicopata vai querer se relacionar com você a princípio já te dando um soco na cara? Mas não vai mesmo. Um psicopata vai querer te conquistar te dando flores. Um psicopata vai querer te conquistar com palavras bonitas, com chocolate pra você. E você se deixa levar pela vontade da carne, do desejo, não para pensar em Deus. E quando menos se dá conta, né? Já está envolvida numa trama diabólica. Diabólica. Então por que nós vimos tantas atrocidades hoje? Porque as pessoas abandonaram o projeto original de Deus. Porque as pessoas agora acham que separar é como ir no supermercado e comprar biscoito. Sabe? As pessoas não querem mais pagar um preço, irmãos, pelo amor. Esquecem do que Jesus fez. Não existe mais perdão, existe agora compatibilidade de gênero. Se não deu certo, separa. As pessoas não querem pagar um preço alto, real, por um relacionamento em prol não de si mesmo, mas em prol do seu propósito para com Deus. Sabe, coloca as suas vontades acima do propósito original. Sabe, quando você coloca as suas vontades acima do propósito de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, vai dar ruim. Vai dar errado. Vai dar errado, amado. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu tenho 46 anos de idade. Sou casado há quase 20 anos. Se eu quisesse me separar hoje, tinha 30, 40, 50 mulheres na fila para querer casar comigo. Você pode ter certeza que teria. Bastava eu botar na internet, estou solteiro. Eles não queriam saber por que eu me separei, eles não iam querer saber por que eu larguei Kátia, eu não ia querer saber de nada. Ia fazer uma fila lá, ó. Eita, olha pra mim aqui, ó, tô querendo, viu? Olha eu aqui, tô disponível. Tem uma fila. Agora ninguém ia saber se eu bato na Kátia todo dia, se eu deixo ela passar fome, ninguém queria saber. Aleluia. Tá entendendo? As pessoas colocam seus prazeres, a sua própria vida acima do propósito original. Então, é fácil? Não. Você não acha que Kátia não tem que pagar um preço? Não vou falar de mim não, porque acaba parecendo que eu sou perfeito. Você não acha que Kátia tem que pagar um preço todo dia para continuar casada comigo, não é? Tem, meu filho. Tem, cara. Ela tem que pagar um preço. Se fosse uma questão de apenas prazer, a gente já tinha se separado faz tempo. Mas a gente tem um propósito acima disso. Um propósito que vai além das minhas vontades da carne. A gente tem um propósito em Deus que vai muito além da vontade da carne. Sabe? Então a gente suporta. Sabe? Tem dia que a gente deita, a vontade que tem é de sair enforcando um ao outro. E a gente para, respira, olha um pro outro, conversa, às vezes um não quer ouvir, depois vira pro lado, depois vira pro outro, depois volta, mas a gente não dorme enquanto a gente não conversar e não resolver o problema. Por quê? Porque o propósito original está acima das nossas vontades. Sabe qual é o problema? É que a gente é mimado, a gente quer satisfazer, ó, os nossos mimos, os nossos desejos. A gente tem que voltar ao propósito original de Deus. Eu nem falei, vou falar agora, pelo amor de Deus, vamos compartilhar aí. Somos 145, 147 agora pessoas ao vivo, ouvindo verdades que libertam. E eu vou pedir pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, pelo amor que você tem a Deus, sai de cima da preguiça gigante que você montou nela, estica o seu dedinho aí, coloca aqui, ó, pá, no aviãozinho e compartilhe para 50. Em nome de Jesus, estou te dando uma direção do Espírito. Compartilha agora. Nessa parte de baixo aqui, onde tem comentar, clica nesses três pontinhos aí, ó, e copia o link. E você vai mandar, por favor, para a sua família. Manda no grupo da família. Assim, atenção sogra, atenção cunhado, atenção sogro. Manda lá, pá, ouve aí o recado de Deus. Faz isso agora. Estou te dando uma direção do Espírito, em nome de Jesus. Compartilhe agora, por favor, para 50.
não são 200 pessoas que merecem ouvir isso, não. É 200 milhões que deveriam ouvir essas verdades, né? Mas enquanto não alcançamos os 200 milhões, nós vamos alcançar pelo menos 200 pessoas para libertá-las, né, desse cativeiro horroroso. Aí depois a gente fica lamentando e chorando as atrocidades que acontecem na família, né? A gente fica chorando e lamentando a perda do garoto Henri. Mas ninguém pensou. Esquece um pouco o garoto Henri, volta no tempo e tenta pensar como foi que eles se conheceram. Tenta aí, volta no tempo. Tenta imaginar aí como é que foi o relacionamento antes, quando se conheceram pela primeira vez. Quando se viram pela primeira vez. Vai lá. Tenta pensar nisso. Exercita a tua mente, seja inteligente um pouquinho. Se você está aqui, se você está dentro de um relacionamento que você considera que possa ser abusivo, raciocina um pouco. Quem é que você está botando dentro da sua casa? Presta atenção. Quem é que você está carregando para dentro da sua própria casa? Aleluia. O modelo original foi perdido, foi alterado, foi modificado intencionalmente para promover o quê? Roubo, morte, destruição. E o que a gente tem visto hoje no meio da família? O que a gente tem visto hoje? Roubo, morte, destruição. Qual é a causa? Me diga qual é a causa. Pastor, então não tem jeito? Tem jeito, irmão. Tem jeito, sabe por que tem jeito? Porque quando Jesus veio para esse mundo, quando Jesus veio para essa terra aqui, ele veio fazer algo bem específico. Ele veio restaurar todas as coisas. Ele veio trazer originalidade para todas as coisas. Inclusive para a família, inclusive para o casamento. Jesus veio trazer a estabilidade que nós precisamos. Aleluia. Ele veio para restaurar todas as coisas. Ele deixou a mensagem do evangelho, ou seja, a sua palavra, que é parâmetro da verdade. Qual é o parâmetro da verdade? O evangelho. O que é que eu devo seguir? O evangelho. Como eu devo estabelecer a minha família? Sobre o padrão evangélico. E quando eu digo evangelho, estou falando da religião evangélica, estou falando da palavra do evangelho. Aleluia. Jesus deixou um parâmetro de verdade. E nós devemos estabelecer todas as coisas sobre este parâmetro. Se a gente fugir disso, não adianta pedir a Deus para abençoar, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente faz cerimônia, irmão, de casamento, cerimônia de tudo que você queira fazer. E oramos, vamos abençoar esse casamento. Mas ele só é abençoado se você praticar a palavra. Não adianta eu orar por você, não. Mas não adianta mesmo. O que vai abençoar teu casamento não é a cerimônia, não. É a tua coragem de praticar o evangelho. Não adianta nada, irmãos, eu ir para uma cerimônia, fazer aquela coisa linda, maravilhosa, trazer uma mensagem poderosa, orar, botar a mão na sua cabeça, fazer o céu cair. Se você não praticar a palavra, você não tem como receber as bênçãos de Deus. Se você não estabelecer a sua casa sobre princípios da palavra, não tem como você desfrutar de bênção. Isso não é mística, não é mágica, meu amado. Isso é vida. Isso é uma vida. Não é mágica, é vida. É prática, é dia a dia. Comportamento. Pelo amor de Deus, acordem. Não deixe a religião dominar você. Acorda, por favor. O que vai te sustentar no dia a dia é a prática da palavra. É ela que te garante a bênção de Deus em manifestação. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não pare de compartilhar. Você entrou, fica. Sai mais não. Vamos levantar, vamos subir. Então Jesus, ele mesmo disse o seguinte. João capítulo 17, verso 17. Quando falava, orava a Deus sobre os seus discípulos, ele disse, consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. A tua palavra é a verdade. Então veja, se a palavra de Deus é que é a verdade,
segundo o que Jesus disse, e é a verdade de fato. Eu tenho que estabelecer tudo na minha vida com base na verdade da palavra. E não com base naquilo que o mundo pensa, diz ou acha. Não, eu acho que isso é muito quadrado esse negócio. Não, cara. Casamento está ultrapassado. Tá não, tá não. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia ainda é mais atual do que a revista que vai sair na semana que vem ainda. A Bíblia é atualíssima, digna de honra, de respeito, de consideração, e é sobre ela que nós devemos estabelecer as nossas bases. É sobre os princípios elementares da palavra de Deus que nós devemos estabelecer todas as coisas. Se queremos de fato ter sucesso. Se não quer, faça qualquer coisa. É uma escolha. Você não quer sucesso, então faça qualquer coisa. Agora, se você quer ter sucesso, se você quer ter paz, se você quer ter vida, então estabeleça sobre a palavra os princípios de tudo que você for estabelecer. Sabe? Quando a Bíblia fala sobre a tua palavra é a verdade, a Bíblia está falando sobre uma palavra específica, a palavra aletheia. A tua palavra é aletheia, aletheia. Essa é a palavra que nós traduzimos por verdade. A tua palavra é aletheia. A palavra aletheia vem da palavra alfará, que significa o que era desde o princípio. Aletheia significa aquilo que era originalmente, aquilo que era no princípio. A tua palavra é o que era no princípio. A mensagem do Evangelho é a restauração das coisas que eram no princípio. É um retorno à vida, porque nós estávamos mortos. Sabe? E a palavra aletheia, ela vem de uma raiz exatamente com base nessa verdade. Né? Existe dentro da mitologia, irmãos, um rio chamado Láter, ou Léter, na verdade é Léter, né, que se lê Léter. O rio Léter, né? E esse rio Léter é chamado de rio da morte. Rio da morte ou rio do esquecimento. O rio da morte, o rio Léter. Talvez você nunca tenha visto, né, pessoalmente, mas você vai saber exatamente o que significa o rio Léter, né? Você já assistiu algum filme, certamente, ou desenho animado. Você já viu o rio Léter, o rio da morte. Sabe, em alguns desenhos animados ou filmes, né, de ficção, de animes, normalmente a pessoa morre e a sua alma vai para a beira de um rio, depois que ele morre. E ele fica na beira daquele rio lá esperando o barqueiro. Aí o barqueiro vem, e o barqueiro é a morte. Ele vem com aquela capa na cabeça, né, remando aquele barquinho lá. Você lembra dessa história? Aí ele chega perto, o cara dá uma moeda, e ele entra no barco, e aí ele leva ele para o outro lado do rio. Aquele rio chama Léter, né? Ou rio da morte. Ou seja, você estava vivo, você morreu. Aí você passou da vida para a morte. Você atravessou o rio da morte, você está na morte. O rio do esquecimento. Aí quando você está na morte, você esqueceu de tudo o que você viveu. Quando você está lá na morte, né? O Léter está dizendo, você entrou no esquecimento, você esqueceu da vida original, você esqueceu de tudo que você viveu no... Veja, quando nós pecamos, nós atravessamos o Léter. Nós atravessamos o rio da morte. Quando nós pecamos, nós morremos espiritualmente e ficamos ignorantes, esquecemos da vida original. Esquecemos tudo da vida original. Mas a Bíblia diz que a verdade nos liberta. O que é a verdade? A aletheia nos liberta. A aletheia. O que é a aletheia? Se Léter quer dizer morte, a aletheia é voltar à vida. É o contrário da morte. A palavra aletheia é trazer da morte para a vida. É fazer lembrar o que é original. É fazer lembrar o que era desde o início. Você estava morto, você esqueceu da sua vida original. Mas quando você nasce de novo, você passa pela aletheia. A aletheia é trazer você de volta para a vida. Conhecerei a aletheia vos libertará. Conhecereis a verdade original. E você vai ser livre da escravidão da morte. É isso que ele está dizendo. Ou seja, a vida que nós vivemos antes de Cristo era uma vida de mortos. Nós estávamos no rio da morte. Nós estávamos mortos. Tínhamos esquecido tudo o que era original. Mas Cristo veio e nos salvou. E agora ele diz, permaneçam na verdade da minha palavra, na aletheia.
E esta aletheia vai libertar você. Você vai voltar a conhecer de volta o que é original para a sua vida, o que era de fato antes da sua morte. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que a verdade de todas as coisas não está, irmãos, no que aconteceu ontem e está passando no Jornal Nacional. A verdade de todas as coisas não está nos livros de história da humanidade. Não está na filosofia, não está. A verdade está na palavra de Deus. Ela é a única que tem parâmetro de verdade. Porque ela traz a originalidade das coisas. Ela faz tornar o princípio, a origem. Jesus restaurou todas as coisas, a origem, ao princípio. Aleluia. Jesus me salvou. A palavra salvou é restaurou também. Significa isso. Eu fui restaurado. Restaurado é o quê? A originalidade, é o princípio. Então não existe verdade na filosofia, Tai Chi Chuan, no budismo, no que for, não existe. A verdade está na palavra de Cristo. Essa é a aletheia. Aquela que traz você da morte para a vida. Aquele que faz você lembrar de tudo o que é, de fato, original, inerente ao ser humano. Então, se a gente quiser, de fato, restabelecer a verdade, a gente vai ter que voltar à originalidade das coisas. E aí tudo começa com a família. Né? Não adianta você querer restaurar a sua originalidade no trabalho, a sua originalidade na igreja, se você não restaurou a sua originalidade na família. É a família que é o princípio. Afinal de contas, quando Deus criou a humanidade, ele não diz: ei, tu és meu funcionário, eu hoje te contratei. Ele diz isso? Não. Ele diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? Quando Jesus ressuscitou, Deus não olhou para ele e disse: oh, tu és o meu ministro do evangelho, eu hoje te consagrei. Não. Ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que isso quer dizer? Que a primeira coisa que Deus estabeleceu foi uma família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o homem pecou lá no Éden, a primeira consequência do pecado do homem, foi a perda do vínculo familiar. O pai e o filho se separando. Foi a primeira consequência. Mas quando Jesus morre naquela cruz, resolvendo o problema do pecado, e ressuscita ao terceiro dia, a primeira consequência da ressurreição de Cristo foi a reconexão do pai com o filho. Foi a restauração da família. Então a primeira coisa que você precisa na sua vida cristã restaurar é a família. Bote foco na família. Se o resto tudo não estiver funcionando, esquece tudo e bote foco na família. Só depois que ela estiver funcionando no padrão de Deus, você parte para as outras coisas. Aí você vai ter sucesso. Aí você vai construir uma identidade cristã autêntica, verdadeira, original e que vai crescer sem dano, sem prejuízo. Né? Sabe? Depois que você tiver restabelecido todas essas coisas originais, se você não é casado, ou mesmo que você seja casado e queira fazer, por exemplo, uma renovação de votos, aí sim, né? Agora, conhecedor da verdade, estabelecido seus princípios, sabendo que você vai praticar a palavra para obter as bênçãos de Deus, aí você vai fazer uma grande celebração. Aí você vai fazer uma grande festa. Aí você vai fazer uma cerimônia linda, maravilhosa. E aí nessa cerimônia você vai precisar contratar o quê? Uma decoração, né? Uma decoração bonita. Algo que seja extraordinário, magnífico, maravilhoso. Você quer, e aí você vai buscar alguém que seja crente. Alguém que seja um empreendedor do reino, para cuidar do seu casamento como ninguém cuida, para trazer o céu para a terra até na questão da decoração e da cerimônia. E aí eu tenho uma dica para você, claro, né? É claro, né, que eu tenho uma dica para você. Quando você chegar nesse ponto e vou fazer a sua cerimônia, aí você vai chamar Fernanda Cavalcante. Ela faz realmente um trabalho extraordinário nessa área e é ela que você vai procurar. Ela está aqui, ó. É a Fernanda Cavalcantes Decorações Afetivas. Para você fazer aí sim sua cerimônia de casamento, para você fazer aí sim, né, a sua renovação de votos, bodas, né? Quem sabe bodas de prata, boda de ouro, boda de diamante, vai saber, né? Mas Fernanda tem a solução para você, para que você possa trazer o céu para a terra. Então pega o contato dela aí, eu vou mandar mais
algumas imagens para você aqui curtir o trabalho da Fernanda, que é um trabalho excepcional, extraordinário de verdade. Olha que coisa mais linda. Esse casal de noivos aí, ó, perfeitos. Trabalho de Fernanda Cavalcante. Tenho mais aqui para você. Quero te mostrar mais. Vai salvando aí, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Mais cheia de graça. Sabe? Ambientes decorados. Vai te atender com tanto carinho e principalmente com lisura. Porque é crente, irmãos. Você não vai correr risco de tomar um tombo, né? De ser surrupiado. Olha que coisa mais extraordinária essa festa aí. Olha aí, vá. Essa arrasa, meu amado. Então corre lá, pega o contato da Fernanda, porque aí sim, depois você conhecer a palavra, aí tudo bem. Você pode fazer uma cerimônia extraordinária, porque tudo vai bem. Tá aqui, ó. Fernanda Cavalcante. Tá aí todos os contatos dela para você anotar agora, fazer os contatos da Fernanda e depois segui-la no seu perfil lá. Eu vou postar depois no meu Instagram, como eu tenho feito, aí essas imagens da Fernanda Cavalcante para você poder acompanhá-la e ter o seu trabalho executado aí por essa profissional extraordinária, tá bom? Mas antes de fazer, tem que receber da palavra de Deus. Tem que ser um conhecedor da verdade. Sabe, eu quero ler um texto para você, onde Jesus, ele mostra com clareza isso que eu estou falando aqui, né? Eu quero que você entenda com muito carinho, né? Para que você assimile como eu tenho assimilado esse texto, né? Que é maravilhoso. Veja só. Primeira coisa. A verdade mesmo sobre todas as coisas, é a verdade que foi descrita no princípio por Deus. O que é o princípio? O princípio é quando Deus criou os céus e terra, estabeleceu o homem e colocou no Éden antes do pecado. A partir do momento que o homem pecou, aí Deus já não tem responsabilidade sobre as consequências dos atos dos homens. Porque o homem agiu não segundo a vontade de Deus, mas segundo a sua própria vontade, né? Então o princípio, onde a verdade está estabelecida, é tudo o que ocorreu até o momento da queda. Antes da queda do homem, da humanidade de Adão, ali nós podemos encontrar os parâmetros do princípio, ou os parâmetros da verdade, né? Princípios, irmãos, ou a originalidade está no princípio. Princípio significa base, ou quer dizer base. Então nós precisamos reestabelecer as nossas bases, ou seja, precisamos voltar ao princípio, se nós quisermos ter uma vida plena mesmo, né? Se a gente quiser estabelecer a nossa vida sobre uma estrutura sólida, sobre uma estrutura que seja realmente uma estrutura confiável para construir a nossa vida. Já falei sobre isso ontem. Se você não assistiu, corre para lá para a live. Tá tudo salvo aí, dá para você assistir de novo. Então veja, a gente precisa voltar e estabelecer as nossas bases. Eu quero que você pare por um pouco. Você que é casado, você que ainda vai casar, pare por um pouco hoje e faça uma reflexão de como está a estrutura familiar hoje. Antes de você avançar em qualquer outra coisa. Talvez você esteja se preocupando demais com a sua questão financeira, né? Como Deus vai me abençoar financeiramente? Meu Deus, eu preciso ser abençoado. Quando na família você não está nem aí, você está vivendo de qualquer jeito. E Deus não vai passar por cima. Deus não vai te ajudar a construir um telhado sem você ter construído o alicerce. E a base tem que ser a família. Então, ao invés de você pedir a Deus e perguntar a Deus como é que Ele vai fazer para lhe abençoar financeiramente, antes disso, pergunta a Deus, Deus, como é que eu faço para estabelecer a minha casa, a minha família, sobre os princípios da palavra? Eu quero voltar aos princípios, Pai. Eu quero estabelecer sobre uma base segura, Pai. E o Espírito Santo vai te conduzindo, irmãos. E nós aqui nas lives também, eu vou te ajudando aqui, te mostrando onde precisa ser ajustado as coisas, né? Se não houver esse ajuste, não vai adiantar. Eu vou ser repetitivo nisso. Não adianta você querer dinheiro, você querer trabalho, você querer uma boa faculdade, você querer qualquer coisa de sucesso, se você não tiver sucesso em casa, na família, na sua base. Primeira coisa que você tem que estabelecer é a base, a família. Então, ó, veja, Mateus capítulo 19, a partir do verso 3, há uma narrativa aqui interessante, né? Que Jesus fala sobre divórcio.
Eu não quero falar sobre divórcio agora. Não estou falando sobre divórcio, tá entendendo? Eu não vou te responder nada agora sobre divórcio. Eu não quero falar sobre divórcio agora. Eu vou ler apenas o texto e tirar do texto um princípio que Jesus colocou aqui, tá bom? Só um princípio que serve para o casamento. Poderia servir para qualquer coisa, mas especificamente vai servir para o casamento. Então eu não estou falando agora sobre divórcio, vou falar depois. Mateus 19:3 diz assim: alguns fariseus, pega essa palavra, alguns fariseus apareceram e tentaram, pega essa segunda palavra, os fariseus tentaram Jesus numa armadilha. Os fariseus tentaram Jesus em uma armadilha. E perguntou. Então veja, essa pergunta aqui não é uma pergunta doutrinária. É uma pergunta de armadilha. Para levar Jesus ao pecado. Presta atenção. Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta dos fariseus para pegar Jesus na armadilha. Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Jesus então respondeu, não a forma doutrinária, mas a resposta que cabia àquela armadilha. Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Então veja, a resposta de tudo que nós precisamos está nas Escrituras. Jesus não disse, eu estou recebendo aqui uma direção do Pai. Não, não, não. Se vocês não leram as Escrituras, respondeu Jesus, elas registram que, desde o princípio, no princípio, o Criador os fez homem e mulher. E disse, por esse motivo, porque eu fiz homem e mulher, porque existem dois gêneros distintos, por este motivo, o homem então deixará pai e mãe e unir-se-á com a sua mulher, com a fêmea, e os dois tornar-se-ão um só. Ou seja, o ser humano pleno, completo, é a união de um homem com uma mulher, onde juntos, com uma mente só, agora, estão na plenitude. Eu acho engraçado, porque a Bíblia diz isso há quantos anos? Há pelo menos 4.000 anos. Porque esse texto, né, foi escrito por Moisés. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, tornando os dois uma só carne. Isso foi escrito por Moisés. Então Moisés escreveu isso há 4.000 anos atrás. Hoje, a maioria dos profissionais que tentam ajudar as pessoas no seu desenvolvimento pessoal, profissional, dizem assim: olha, se você quiser ter sucesso na vida, você não vai conseguir sozinho. Você precisa associar a sua mente com outra mente. Criar um mastermind. Ou seja, mentes brilhantes juntas, trabalhando em conjunto. Veja que interessante. Mentes trabalhando em conjunto. Veja, quem foi que inventou isso primeiro? Lá no Éden, Deus disse, o homem, você é macho, você é fêmea. Vocês têm mentes diferentes que se completam. Unam-se os dois, tornem-se uma só carne e então serão perfeitos. Serão plenos. A plenitude vem da conexão de um homem com a mulher. Veja, respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez macho e fêmea, homem e mulher, e disse, por este motivo, porque são homem e mulher, deixa pai e mãe e une-se a sua mulher e os dois tornar-se-ão uma só carne, ou um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, ninguém separe o que Deus uniu. Homem e mulher unidos não deveriam se separar, é o que ele está dizendo. Porque Deus criou para serem um. Deus criou para estarem conectados. Então não é que não pode, eles não se devem separar. Não deveria alterar o projeto original, é isso que ele está dizendo. Deus criou um projeto original e nesse projeto original homem e mulher se conectam. E não deveriam se desconectar. Sabe? É uma conexão perfeita, ó. Deus fez para viver assim. Agora imagina, eu vou lá e olho para o projeto e digo, não, eu vou alterar aqui,
não vai dar em nada. Deus disse, altere, quer alterar, altere. Agora eu não me responsabilizo pelo resultado. Depois se você tiver dor de cabeça e problema, você não me procura não. Porque você está alterando o meu projeto original. Você tem liberdade para isso, a vida é sua, você faz o que você quiser. Eu já te dei, não vou voltar atrás, a vida é sua. Mas eu não posso me responsabilizar pelo resultado que você vai obter se você não seguir o meu projeto original. É isso que Jesus está dizendo, né? Ele diz, olha, uma vez que já não são dois e um, uma vez que Deus os fez assim, ninguém deve alterar esse projeto. Faça-se assim como Deus estabeleceu. E eles perguntaram, mas peraí, então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Por que Moisés alterou o projeto? Eles estão dizendo, peraí, por que então Moisés alterou o projeto? Agora veja que Moisés veio depois do pecado, não foi antes. Veja, Moisés alterou depois do pecado. Aí Jesus responde, Moisés permitiu o divórcio apenas como uma concessão e não como originalidade. Pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. Não era esse o projeto original. Veja, por que foi alterado? Por que Moisés fez? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Sabe? Por causa do pecado criou-se uma alternativa. Mas a Bíblia diz assim, mas não era esse o projeto original. Não era esse o projeto original. Essa ideia da concessão, irmãos, é uma consequência do pecado e não de Deus. Não foi Deus, irmãos, que disse, eu acho que eu vou criar um divórcio. Não, não, não. Foi o homem, por causa do pecado, que abriu uma concessão. E Deus disse, para não acontecer uma atrocidade maior, é melhor que em alguns casos se separem. É isso que está acontecendo aqui. Olha, vamos abrir uma concessão aqui, porque o pecado pode levar um homem ou mulher junto a uma destruição que você não possa imaginar. Veja, hoje a gente vê a atrocidade de homens que matam suas esposas, né? Que é o mais comum, mas também mulheres que agridem seus maridos. E a gente diz assim, não era melhor ter se separado, gente? Ninguém é dono de ninguém, não. Por que não se separa? Bom, essa é a ideia de Deus. Essa é a ideia de Deus. Bom, se chegou nesse ponto que há um risco de morte, em que um pode matar o outro, é melhor se separar. Ainda que não seja o meu projeto original, mas já que vai trazer esse dano, é melhor abrir uma concessão. Mas não era o meu projeto original, não. Agora veja, hoje Jesus veio restaurar a originalidade. E eu te pergunto, é pra gente viver na concessão ou na originalidade? Responde pra mim. Jesus veio, passou pelo que ele passou, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, nos devolve a vida, a própria vida de Deus, o Espírito Santo habitando dentro de nós. É pra gente continuar vivendo na concessão ou na originalidade? Quero ouvir você. Bom, Andressa Guimarães disse originalidade. 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 Originalidade, Carol também disse. Na originalidade disse a Janaíne. Daniela Santos disse sobre originalidade. É pra gente ver na originalidade. Originalidade. Jesus nos permite isso, ele nos devolve a vida. Nos devolve a nossa natureza de amor, nos devolve tudo para que a gente viva na originalidade. Agora eu pergunto, a originalidade diz respeito a separar-se ou permanecer casado? Me diz aí. A originalidade diz respeito a você se separar ou permanecer casado? Me fala aí. Me fala, quero ouvir. Janaína diz casados. Permanecer casado. Permanecer casado. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando você se separa por incompatibilidade de gênio. Quando você se separa porque você diz, não amo mais. Não estou gostando mais dele. Você está agindo na originalidade ou na concessão? Quando você se separa por incompatibilidade de gênio, você está permanecendo na originalidade ou na concessão?
Fala para mim. Responde aí, por favor. Tô esperando. Na concessão. Na concessão. Então, já que você está no raciocínio, vamos comigo. E quando você está agindo na concessão, você está agindo como justo ou como pecador? Quando você está agindo na concessão, você está agindo como justo ou como pecador? Daniela diz, como pecador. Andressa, como pecador. Pois é. Aí você foi justificado para viver como pecador. Agora eu te pergunto, você age como pecador quando você se separa? Ou você age como pecador quando no meio do seu casamento você vive se estapeando com seu marido? Perdendo o respeito um com o outro. Então perceba que o problema não está no divórcio. O problema está no comportamento diário. Que se torna insuportável muitas vezes. O que resolve o problema não é divórcio. O que resolve o problema é você mudar de atitude e comportamento. Agora, se o outro do outro lado não resolve, não quer, aí problema dele. Aí a Bíblia diz, deixa ele pra lá. Vai viver a sua vida. Aí você tá livre. Aí você não tá debaixo de escravidão. Né? Aleluia. Então veja. O que eu preciso de fato é mudar o meu comportamento diário e viver como justo. Resolver o problema antes que ele chegue no estapeamento. Né? Resolver o meu problema antes que a gente chegue num processo de quase morte, onde um pode matar o outro. É ser crente, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, por favor, pensa nessas coisas hoje. E não fica cobrando do teu marido nem da tua esposa, não. Você é que tem a responsabilidade de praticar a palavra. Afinal de contas, foi você que ouviu, né? Quem ouviu é porque Deus queria que você ouvisse. Então é você que tem que cuidar disso. Agora preste atenção, menina. Preste atenção, rapaz que está aqui, moça, mulher, casado, casada. Se já chegou ao ponto de maus tratos, de violência doméstica, de aprisionamento, preste atenção, procure ajuda. Não espere que vai melhorar, porque só vai piorar. Se já chegou a esse ponto, o negócio já está complicado. Busque ajuda. Não fique sozinho, não. Nisso, não. Porque, quando chega nesse ponto, meu amado, já perdeu todos os limites de respeito. Todos os parâmetros da verdade já foram ignorados. Então, corre-se um risco grande, né? De perder a própria vida. Então fique esperto, fique esperta, né? Isso não vale só para mulher não, vale para homem também. Fique esperto. Não fique engolindo mais isso não. Se você está sendo maltratado ao ponto de se... Agora, maltratado é maltratado mesmo, irmão. Não vem inventar lorota não. Mas se você está sofrendo abusos, sabe, emocionais, físicos, maus tratos, procure ajuda. Busque o mais rápido possível. Não tente superar isso sozinho, não. Sozinha, não. Depois que você morrer, não tem mais jeito, não. Tá entendendo o mistério? Procure ajuda. Se exponha. Ah, eu tenho vergonha. Deixa eu te dizer. Normalmente, a atitude dos agressores são de aprisionamento psicológico, fazendo com que a vítima se sinta culpada por ser castigada. Sabe, a pessoa apanha e acha que ela é que é responsável por apanhar. Não, eu mereço mesmo apanhar dele, eu mereço mesmo sofrer. Isso é mentira, ninguém merece isso. Isso é mentira. Se você tem um dono, o dono dele é Jesus de Nazaré, Deus. E ele, ao invés de te bater, ao invés de te matar, ele te amou, morrendo por você. Esse é o único.
Esse é o único. Se você está vivendo situações assim, não sofra sozinho, procure ajuda. Eu te bato porque eu te amo, é mentira. Mentira isso. É mentira, tá ouvindo? O que eu estou dizendo é mentira. Não existe amor. Amor que é amor da liberdade. Deus é amor e Ele nos deu liberdade, não aprisionamento. É mentira. É mentira. Abre os olhos, menino, menina, que está aí me ouvindo. Está ouvindo isso? Não aceite agressão como se fosse amor. Isso não é amor, isso é prisão. Quem te amou nunca te aprisionou. Ao contrário, te libertou. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos libertar as pessoas que estão presas, aprisionadas, cativas, nesse engano do diabo. Tá bom? Temos um encontro marcado hoje, às 23 horas. Você já sabe, mas não custa repetir. Quando terminar essa live aqui, vou encerrar agora. Você vai compartilhar. Manda o link dessa live no grupo da família. No grupo de pessoas que você suspeita que esteja sofrendo, irmão. Vamos libertar o mundo. Compartilha muito dessa live. Manda para todo mundo, comenta. Curte, faça o que você puder, mas torne conhecida a palavra do Evangelho, tá bom? Beijo no seu coração, fique na paz. E até logo mais, às 23 horas, em nome de Jesus. Tamo juntos. Esquece não, ó. Força. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós estamos aqui para amar você. Beijo no coração, fique na paz.